Fechando os olhos e olhando as páginas da minha história, eu consigo perceber o quanto todas as histórias que eu vivi até hoje foram importantes para minha formação. E também os sonhos, que são importantes desde o momento do nosso nascimento. Se você perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer, você vai receber respostas variadas. Ela vai querer ser professora, vai querer ser médica, vai querer ser astronauta, né? E durante um dos atendimentos que eu estava fazendo com um menino de 6 anos, ele me respondeu da seguinte forma quando eu perguntei o que ele gostaria de ser quando ele crescesse. E aí ele falou: "Eu quero ser pescador". E eu falei: "Caramba, interessante, ele quer ser pescador". E eu perguntei para ele o que ele faria sendo um pescador. E ele falou que iria sair pelo mar, ia pescar uma grande baleia, ensinar ela a falar para que ela fosse amiga dele, né? E diante da minha adultice, eu fiquei me questionando, mas como é que ele pensa que ele consegue ensinar uma baleia a falar, né? Mas perceba aí que a criança, ela está no mundo da imaginação. E quando ela escolhe uma profissão, ela não necessariamente ela se preocupa o quanto ela vai receber de retorno financeiro, né? O, se vai ter ou não validação do mundo, e se ela vai ter o prestígio que ela tanto imaginou. Ela só se preocupa com a satisfação dos sonhos dela. A criança ela imagina esse sonho e ela vai através dele sem se preocupar, porque aquele menino ele não queria ser só um pescador, ele queria ser um pescador de sonhos, né? Então, diante de todos os desafios que nós vamos enfrentando desde o nosso nascimento até a nossa constituição como pessoas, né? A gente se utiliza de muitas máscaras, né? E essas máscaras, elas ajudam no deslocamento em relação aos ambientes. A gente consegue meio que se infiltrar, não ser tão percebido, né? E não entenda a máscara com uma ideia pejorativa ou querendo esconder quem você realmente é, mas ela ajuda nesse deslocamento e na criação de um conjunto de esquemas e modelos para que a gente consiga lidar com toda essa realidade que nos cerca. Então, Lana, você quer dizer que nós utilizamos máscaras para lidar com a nossa realidade, com as experiências do mundo, para conseguir transitar nesses espaços de deslocamento? Então, quer dizer que não tem uma coisa mágica que nos define e que dentro de nós tem várias coisas que ajustam, formatam quem nós somos? De fato, existem várias coisas que nos definem. Não é só apenas uma coisa que diz quem é você, né? Então, o que acontece desde o seu nascimento até a sua constituição como sujeito, nós passamos por experiências que formatam o nosso modelo afetivo. E esse modelo afetivo é como nós lidamos com as experiências do mundo. E esse modelo é um modelinho fixo. A gente pode dar uma pintadinha, dar uma ajustada, dar uma ressignificada, mas da nossa infância até uma determinada idade, é um modelo que é criado de acordo com as nossas primeiras experiências de vida. E não tem como a gente alterar esse modelo, tá? Então a gente utiliza esse modelo para sempre. A gente pode ajustar uma coisa, a gente pode ressignificar, e aí entra exatamente as nossas experiências do passado, tá? Algumas pessoas elas gostam de chamar de criança interior. Eu chamo de sujeito. Então, esse sujeito, ele sujeita o mundo às suas próprias vontades, aos seus anseios, às suas ansiedades e também é sujeitado. E os outros o sujeitam, tá? Então, a gente não escolhe quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quem são os nossos primos, os nossos irmãos, tá? Então, a gente aprende a lidar com essas situações. E a nossa essência, aí você vai parar para pensar, então quer dizer que a nossa essência ela está ligada ao nosso passado? Sim, porque
é o passado que cria essa formação, esse modelo afetivo. E para que você consiga entender como funciona o seu modelo afetivo, você tem que olhar para trás, entender as histórias que você passou, tudo aquilo que aconteceu na sua vida e como você pode transformar essas situações que já se passaram ou aprender com elas, tá? Como o professor Clóvis de Barros fala, né, em uma de suas entrevistas. Autoconhecimento e saber quem é você, na verdade, seria uma somatória de todas as piruetas que você dá para poder interagir, viver e conviver com o mundo. No entanto, o autoconhecimento ele não poderia se dar se não houvesse uma formação primordial, tá? Então, dentro da psicologia e da psicanálise, são diversas as teorias sobre a formação do sujeito. Só que dentro dessas teorias, elas não abrem mão de um aspecto, que para a formação desse sujeito, ele necessariamente tem que passar pelo outro, né? Então, a nossa formação ela vem também do outro, né? Então a gente precisa ter essas experiências, né? Então essa construção como pessoa sempre passa pela influência da alteridade do outro. Então nós somos inundados por afeto, seja ele positivo ou negativo. Então, independente do tipo de afeto que você vai receber, eles serão essenciais para a tua formação, tá? Então, quando a criança ela vem ao mundo, ela vem totalmente desprovida de mecanismos para lidar com a sua própria sobrevivência. Então, ela precisa do pai e da mãe para poder criar esses mecanismos de sobrevivência, tá? Então, como Freud ele intitula A Vossa Majestade o Bebê, essa criança ela só vê o seio da mãe assim que ela nasce. Então, no início, nos primeiros momentos, o corpo da mãe é a extensão do corpo dela. Só que aí, depois de um determinado momento, né, essa criança ela parte de um narcisismo primário. Por quê? Justamente ela não tem modos para sobreviver sozinha. Então ela precisa do outro, do afeto do outro, do investimento do outro. Então ela sempre vai demandar isso. E entendo o narcisismo não como algo ruim, e sim como algo necessário para a sobrevivência dela. Só que aí depois de um momento ela começa a perceber, conforme ela vai crescendo um pouquinho mais, ela começa a perceber que tem uma outra imagem, não é só um seio, tem uma pessoa aqui, tem a minha mãe, tem o meu pai, tem alguém ali que eu ainda não conheço muito bem, que às vezes pode ser um irmãozinho. Então, ela vai começando a perceber esse mundo. E como Lacan, o psicanalista francês, ele fala que é a fase do espelho, onde a criança ela vê a imagem dela refletida num espelho e ela começa a perceber isso quando ela está maiorzinha, ela começa a perceber que existe algo para além da imagem refletida. Não é só uma imagem, né? Então, o eu, ou o ego, ele surge exatamente desse conflito entre o que vejo refletido e o que o meu corpo ordena através de suas demandas fisiológicas. Então, dentro de tudo isso que a gente falou da criança, agora vai surgir o eu, né? O ego. E ele não é uma estrutura que a gente pode palpar, que a gente pode ver, ou tipo fazer um exame perfeitinho e ver lá, esse aqui é o eu. Não, ele se constitui e ele se mostra quando nós criamos consciência e entramos em uma vida simbólica, tá? E aí, Freud ele fala sobre as estruturas do aparelho psíquico, que aí a gente vai dividir entre o id, entre o ego, que é o eu, e o superego, tá? Então, o eu, ele surge, né, dessas demandas de lidar com o mundo externo. Mas antes, quando a gente é criancinha, quando a gente é pequenininho, tem uma estrutura que eu chamaria de id. O id, eles são os nossos instintos mais animais e de sobrevivência, né? Então, uma criança pequenininha, ela é toda id, porque ela precisa sobreviver.
O id ele age através do princípio do prazer. Então tudo ele precisa, desde uma satisfação fisiológica, a alimentar, a questão da pulsão sexual, da energia sexual e satisfazer essas necessidades também. Então o id ele só deseja e ele não tem moralidade nenhuma, ele só quer desejar, ele só quer agir, ele só quer sobreviver, né? Então o eu ele surge quando acaba esse reinado do id, quando a criança já está um pouquinho maior, acaba esse reinado do id, né? E ele começa a se perceber enquanto um sujeito, enquanto alguém separado do corpo da mãe, atuante no mundo, né? Então ele começa, opa, eu sou uma pessoa aqui, então aí começa o surgimento do eu. O eu, o ego, ele lida com toda a parte externa do mundo, né? Como a gente vai agir no mundo, em sociedade, com os nossos pais, com os nossos amigos e por aí vai. E só que aí tem uma outra instância, né? Que é uma instância moral, que é a instância da lei, que é a instância que regula todas essas outras partes dentro de nós, né? Que é o superego, que ele tem a, a ideia de que tem que tudo regular, tudo ver, né? Então, o superego, ele faz com que você crie tensões dentro de você quando você vai lidar com o id, quando você vai lidar com o ego. Então, o ego ele está ali no meio. É como se ele fosse um irmão do meio, sabe? Tentando lidar e meio que apaziguar, né, a guerra dentro de você. Então, o superego ele age pelo princípio da realidade, tá? Então, o que acontece? Um aspecto do supereu é o controle dos nossos comportamentos. E esse controle ele advém das primeiras experiências de aprovação e desaprovação que temos com os nossos cuidadores primordiais. Então, aí o que acontece? Algumas das experiências que nós introjetamos vêm a partir dessas experiências com os nossos cuidadores primordiais. E isso é essencial na nossa formação, né? Então, o que acontece? Diante de toda essa batalha que é travada dentro de nós com essas instâncias psíquicas, né? Às vezes surgem tratados de paz. E é desse tratado de paz que vem a nossa personalidade. Então, o ego, ele meio que ele vai tentando lidar com as pressões do id, com as pressões do superego, né? E ele fica ali no meio. E diante desse incômodo, desse sempre estar lidando com o mundo externo e tentando lidar com o mundo interno também, né? Vem os tratados de paz e aí surge a nossa personalidade. Porque dentro desse aparelho psíquico, tanto o id quanto o supereu, eles não lidam com a realidade externa. Eles são coisas totalmente internas e inconscientes. Às vezes a gente nem pensa e nem vem na nossa cabeça. O ego que lida com essa parte externa, com o mundo. Por isso que às vezes a gente fica sem saber muito bem como a gente vai conciliar tudo que a gente sente aqui dentro com aquilo que está acontecendo do lado de fora.